Olá. A questão que nos move hoje é bem complexa e, para muita gente, até dolorosa. Sim, Porque, mesmo com tantos avanços, a violência contra a mulher ainda parece tão arraigada. pois é. As fontes que a gente tem em mãos hoje, elas sugerem uma resposta que vai muito além daquela ideia de ele perdeu a cabeça. Bem além. Elas apontam para um roteiro, sabe? Um manual de regras não escrito que muitos homens aprendem a seguir, e muitas vezes sem nem perceber. Exato. E para a gente investigar isso, nossa análise vai se aprofundar no trabalho da professora Fabíola Salgueiro. Que se baseia, numa revisão sistemática de literatura bem robusta, de Miranda e Pontes, com data de 2025. Isso. E a nossa missão aqui é usar essa lente acadêmica para entender as engrenagens por trás de certos comportamentos. Acho que não é para apontar dedos, mas... Para desmontar a máquina. Exato. Para desmontar a máquina. E a primeira engrenagem que essas fontes nos pedem para desmontar é uma ideia muito antiga, Como né? seria? A de que a agressividade masculina é natural. Um instinto. Ah, sim. O homem é assim mesmo. Isso. O material da Salgueiro, apoiado em teóricos como Pierre Bourdieu, Eliette Safiotti e até Judith Butler, nos coloca em um lugar completamente diferente. Qual seria? É o de entender a masculinidade como uma performance, um papel que se aprende a interpretar. Ninguém nasce sabendo, sabe? A sociedade ensina o roteiro. Uma performance. Isso muda tudo. Se é um papel aprendido, então o roteiro pode ser reescrito. Pode, deve. Mas antes de reescrever, a gente precisa entender o roteiro atual. E as fontes falam muito de um conceito de Bourdieu, a violência simbólica. Talvez a chave esteja aí, né? Nessa violência que não aparece no exame de corpo de delito. Com certeza. A violência simbólica é o alicerce de todo o resto. É uma dominação que funciona sem precisar de força física. É sutil. Como assim, sutil? Ela opera no dia a dia. E o maior trunfo dela é parecer que não é violência. Ela se manifesta na desqualificação, na humilhação disfarçada de piada, no isolamento da mulher. Afastando dos amigos, da família. Exatamente. É um poder que se exerce fazendo o outro se sentir menor, inadequado. E o mais perigoso, imagino, é que ela pode convencer a própria vítima de que aquela hierarquia é natural. Perfeito. A pessoa começa a pensar, ele só está cuidando de mim. Ou ele só tem um temperamento forte. As fontes dão exemplos concretos de como isso funciona na prática. Sim, e são terrivelmente cotidianos. O controle sobre as roupas que ela usa, a pressão para entregar senhas de redes sociais. A desaprovação constante das amizades dela. Isso. É aqui que os textos da Salgueiro usam uma metáfora muito forte, o cabresto invisível. Cabresto invisível. A ideia é que o homem se sente no direito de guiar, de literalmente puxar as rédeas da vida da parceira. Um cabresto. A imagem é de um animal sendo domado. É pesado. E esse controle, que muitas vezes é vendido como cuidado. Ou proteção. Exato, proteção. Na verdade, é sobre poder, sobre manter a posse. E é aí que a análise da Safiotti, citada nas fontes, é cirúrgica. Ela argumenta que a violência física, a explosão, geralmente acontece no momento exato em que o homem sente que esse cabresto arrebentou. Quando ele sente que perdeu o controle. Exato. Quando ele percebe que a posse sobre a mulher está escapando. A agressão física vira, então, uma ferramenta desesperada, uma tentativa ilegítima de restaurar uma autoridade que, de fato e de direito, ele nunca teve. É a falência do diálogo, né? A afirmação pela força. Totalmente. Esse conceito do cabresto invisível é assustador justamente porque é sutil. Fico imaginando como isso se desdobra em comportamentos mais específicos. As fontes chegam a organizar essas atitudes de alguma forma? Chegam. E de uma maneira bem impactante. Miranda e Pontes, na revisão usada pela Salgueiro, identificam um padrão tão claro que o batizam de o Manual da Conduta Imoral. Uau! Que nome forte. É forte. E é fundamental entender. Não é um livro, claro. É um conjunto de práticas e crenças que são transmitidas culturalmente. Que ensinam ao homem que ele tem direito sobre a vida da parceira. Isso. Os textos definem isso como a moral da posse,
que se opõe diretamente a uma ética do respeito. Manual da Conduta Imoral. O nome já diz tudo. O que exatamente está nesse manual? Qual seria o primeiro capítulo, digamos assim? O primeiro comportamento que eles analisam é o vigilante do guarda-roupa. Ah, o clássico. Exato. E a análise aqui vai fundo na simbologia. Ao controlar o decote, o comprimento da saia, a cor do batom, o homem não está só dando uma opinião. Não mesmo. Ele está vinculando a honra dele, a reputação dele, ao corpo dela. O corpo da mulher vira um território público onde ele exerce autoridade. Perfeito. Ela deixa de ser um indivíduo com direito à própria expressão para se tornar uma extensão do patrimônio moral dele. É como se ela vestisse um uniforme da marca dele. E se ela sai da linha, a marca dele é prejudicada. Faz todo sentido. E imagino que do guarda-roupa para o celular seja um pulo, né? É o passo seguinte, e as fontes o chamam de o filtro de contatos. O controle digital é a nova fronteira da dominação patriarcal. Exigir senhas, monitorar conversas, checar a localização. Disfarçada de outra coisa. Como assim? Não é controle, é preocupação. Não é invasão de privacidade, é ciúme porque eu te amo demais. É uma retórica que sequestra a linguagem do afeto para justificar o abuso. E uma vez que se controla com quem a pessoa fala, o próximo passo lógico é controlar o que ela fala, o silenciamento. Precisamente. E o manual descreve duas táticas que trabalham em conjunto aqui. A primeira é O editor de discurso. o editor de discurso. É o homem que constantemente corrige a parceira em público, que a interrompe para explicar melhor o que ela mesma estava falando. O famoso mansplaining. Exatamente. Não é um debate de ideias, é uma invalidação da capacidade intelectual dela. A mensagem implícita é: você não sabe pensar, deixa que eu penso por você. E quando essa invalidação mais sutil não funciona? Vem a versão explícita, a tática da mordaça nazareno. Que seria? O silenciamento pela força, o grito, o xingamento, o deboche público. Os textos usam o exemplo Calada Sofia, que é muito emblemático. O objetivo é humilhar. É humilhar, é quebrar a autoconfiança da mulher, a ponto dela nem tentar mais expressar suas opiniões para evitar o confronto. É uma violência psicológica brutal. É impressionante como esses comportamentos se conectam e vão escalando, né? Um leva ao outro, criando uma teia de controle cada vez mais apertada. Uma espiral. E essa teia não se desfaz nem quando o relacionamento acaba, certo? As fontes falam sobre o que acontece depois do término. Sim, e esse é um dos perfis mais perigosos. O manual o chama de o viúvo do divórcio. É o homem que não aceita o fim. O relacionamento terminou no papel, mas na cabeça dele o contrato de posse ainda está vigente. Ele continua a vigiar a vida da ex-parceira, monitora as redes sociais, aparece nos lugares que ela frequenta. Tenta controlar as novas relações dela. Exato. Ele age como um dono de um imóvel que foi desocupado, mas que ele ainda considera seu. Isso já entra numa área muito próxima da perseguição, do stalking. Totalmente. E esse é o último comportamento do manual. O chiclete na sola, ou seja, o perseguidor. E a análise aqui é importante. É crucial, porque ataca diretamente a romantização dessa conduta. A cultura pop, os filmes, as músicas, muitas vezes retratam a perseguição como persistência, lutando pelo seu amor. Isso. Mas o que é isso na realidade? É a negação absoluta do direito mais fundamental da mulher, o de dizer não. É invasão de privacidade, é terror psicológico, é imposição da presença dele contra a vontade explícita dela. E que a lei, felizmente, hoje já reconhece como crime. Já reconhece como crime, sim. Ok. O cenário traçado por esse manual é sombrio. Ele descreve uma lógica de poder que é sistemática. A pergunta que não quer calar é: existe uma saída? As fontes oferecem alguma luz, um caminho para desaprender esse roteiro? Sim, e é aqui que a conversa se torna propositiva. O ponto de partida para qualquer mudança, segundo o material da Salgueiro, é demolir o mito do perder a cabeça. Da raiva como um vulcão incontrolável. Exato.
A ciência social e a psicologia mostram que isso não é verdade. A agressividade é um comportamento, uma escolha, ainda que pareça automática. E como todo comportamento aprendido, Pode ser desaprendido. e principalmente substituído por outras formas de reagir. Certo. Então, o primeiro passo é assumir a responsabilidade pela reação. Não é um impulso, é uma escolha de repertório. E quais seriam as ferramentas práticas para construir um novo repertório? Uma das mais diretas é a técnica do tempo fora, o time out. Parece simples, mas é profundamente transformador. Como funciona? A proposta é que o indivíduo aprenda a reconhecer os sinais físicos da raiva, o coração acelerado, a mandíbula travada, e em vez de reagir, tome a decisão consciente de se afastar. Sair do ambiente, caminhar por 10 minutos. O objetivo é quebrar o ciclo automático, né? Exato. Criar um espaço para o cérebro racional retomar o controle. Mas essa técnica do tempo fora não poderia ser usada como uma fuga da discussão ou até uma punição com o silêncio? Ótima pergunta. O risco existe se a técnica for mal aplicada. Por isso, ela precisa vir junto de outra ferramenta. A comunicação assertiva. Certo. O tempo fora não é vou embora e não discuto mais. É preciso de um momento para me acalmar, senão não vou conseguir conversar. Podemos retomar em 15 minutos? Entendi. E a comunicação assertiva propõe uma mudança radical. É trocar o acusatório você me irritou pelo responsável. Eu me sinto frustrado com essa situação. Isso tira o foco da culpa e coloca no sentimento pessoal. Abre por diálogo em vez de criar um campo de batalha. Exatamente. Entendi. Então não é sobre fugir, é sobre se preparar para conversar melhor. Mas essas são técnicas de controle da reação. E a causa raiz? Como se combate a moral da posse? Para isso, as fontes propõem exercícios cognitivos, para treinar o cérebro a pensar diferente. Um deles é o exercício do sujeito de direitos. E o que seria isso? Interna, bem direta. Eu tenho direito legal e moral de impedir outro ser humano adulto de tomar essa decisão? Uau, isso força um confronto com a realidade, né? Sim, porque na esmagadora maioria das vezes, a resposta é um sonoro não. E repetir esse exercício ajuda a internalizar o respeito pelos limites do outro. É quase como criar um advogado interno que defende a autonomia da parceira. Gostei disso. E além desse, existe outro exercício? Existe. Um que é ainda mais profundo, chamado de teste da vida própria. E como ele funciona? O exercício é simples. O homem é incentivado a pegar um papel e listar sonhos, metas, hobbies da parceira que existem completamente independentes dele. Coisas que são só dela. O curso que ela quer fazer, a viagem com as amigas. Exato, o objetivo é poderoso. É um treinamento para o cérebro enxergá-la não como um satélite que orbita a vida dele, mas como um planeta inteiro, com o seu próprio ecossistema. É forçar o cérebro a enxergar a parceira como outra pessoa inteira. Então o percurso que a gente fez é claro. Começamos entendendo a masculinidade como uma performance social. E não biológica. Vimos como isso pode levar a uma moral da posse, que se manifesta num terrível manual da conduta imoral. E, por fim, exploramos ferramentas práticas para desaprender esse manual e construir algo novo. Exato. E tudo isso converge para a grande reflexão que o material nos propõe, que é a escolha fundamental entre a moral da posse e a ética do respeito. Uma escolha diária. Diária. O que os textos argumentam de forma muito convincente é que a verdadeira força, a verdadeira autoridade num relacionamento não vem do medo, vem do equilíbrio, da admiração mútua. Do respeito. Do respeito. Tem uma frase nas fontes que resume isso de forma brilhante. Se é preciso gritar para ser ouvido, é porque a palavra já perdeu todo o seu valor. Isso é muito poderoso e me faz pensar que o oposto da moral da posse não é só deixar em paz, mas uma ética do respeito que é ativa, que exige esforço. Consciência e prática. Exato. E para fechar nossa análise, quero trazer uma citação direta dos textos de Salgueiro, que amarra tudo isso de forma contundente. Ela fala sobre liberdade e respeito.
Respeitar o não dela é o primeiro passo para você garantir o seu sim, a sua própria liberdade fora dessas grades. Uma frase que encapsula perfeitamente a ideia de que essa masculinidade controladora é, no fim das contas, uma prisão para o próprio homem. Uma prisão de insegurança, de medo da perda. Uma prisão de papéis sociais que não cabem mais. E isso nos deixa com uma reflexão final. Os materiais indicam que a punição penal, embora necessária, por si só não consegue romper o ciclo da violência. Não mesmo. Se a transformação é fundamentalmente cultural, a pergunta que fica para todos nós é: qual é o papel que cada pessoa na sociedade, mesmo aquelas que não se veem como agressoras, desempenha ao reforçar ou desafiar nas pequenas atitudes do dia a dia as estruturas simbólicas que, silenciosamente, ainda legitimam essa violência?